Olá, aqui professora Vera Lúcia, com o tema O que é século? Século é um conjunto de 100 anos. Por exemplo, uma pessoa nasceu em 1912. Portanto, em 2012, ela completou um século de vida. O nosso sistema de contagem de tempo considera o nascimento de Jesus Cristo como um marco inicial. Atenção, não existe ano zero. É um marco inicial. Os anos depois de Cristo nós indicamos por DC. Os anos antes de Cristo nós indicamos por AC. Lembrando que no dia a dia nós não utilizamos DC, a não ser em textos onde comparam anos depois de Cristo com anos antes de Cristo. É mais usado em textos históricos, de estudo na disciplina de História. Os anos, nessa linha do tempo, nos são visualmente apresentados antes de Cristo em ordem decrescente e os depois de Cristo em ordem crescente. Bem, mas o nosso assunto é século. Bem, os séculos, como período de 100 anos, são organizados de 100 em 100. O primeiro século, ou século I, ou século I, inicia no ano 1 e termina no ano 100. Lembrando que cada retângulo desse está representando um ano, portanto, 12 meses. O século II inicia no ano de 101 e termina no ano de 200. Portanto, o século III inicia no ano de 201 e termina no ano de 300. A maioria dos professores utiliza século com números romanos. Tudo bem? Números romanos, caso você tenha alguma dúvida, a gente faz uma próxima aula. Século IV inicia no ano de 301 e termina no ano de 400. Século V inicia no ano de 401 e terminou no ano de 500. O século VI iniciou no ano de 501 e terminou no ano de 600. O ano no 601 é o primeiro ano do século VII e o ano 700 é o último ano. Ah, já tem gente percebendo. 700, século VII. Então, o século VIII termina no ano de 800. O século IX vai terminar no ano de 900. O século X terminará, portanto, no ano 1000. O ano 1000 também indica o final do primeiro milênio. O milésimo ano, ou ano 1000, é o último ano do primeiro milênio. Então, se eu pegar qualquer ano aqui, vamos pensar o ano de 945. Se eu estou lendo um livro e não sei em que século ele está, é só lembrar que se na unidade, na dezena, não é igual a 00, eu desconsidero e somo mais um na centena e terei século X. Bem, se o século X, o primeiro milênio, terminou com o ano 1000, então o século XI começa com o ano de 1001 e termina com o ano de 1100, que indica que eu tenho 11 centenas. Cuidado, algumas crianças elas têm um pouco de dificuldade quando entra nesse quadro por causa do zero na centena. Isso é normal. Século XII inicia no ano de 1101 e termina no ano de 1200. Também teremos que ter bastante atenção com números
aonde os algarismos são iguais. Tudo bem? Século XIII. Você já está craque. Termina no ano de 1300. Lembrando que 1300 indica que tem 13 centenas. O século XIV inicia no ano de 1301 e vai terminar no ano de 1400. O século XV iniciou no ano de 1401 e terminou no ano de 1500. 1500, o ano que os portugueses oficialmente chegaram ao Brasil. Portanto, o último ano do século XV. O próximo século, o século XVI, iniciou em 1501 e terminou em 1600. O século XVII iniciou em 1601 e terminou em 1700. O século XVIII iniciou em 1701 e terminou em 1800. O século XIX iniciou no ano de 1801 e terminou no ano de 1900. O século XX também indica não só no ano de 2000 o final do século XX, mas também o final do segundo milênio. O ano de 2000 é o último ano do segundo milênio. Lembrando que 1968, ano que eu nasci, se eu desconsiderar os números que são diferentes de 00, na unidade, na dezena não tem o zero, então eu somo mais um na centena e eu terei o século XX. O século XXI iniciou no ano de 2001 e terminará no ano de 2100. Bem, supõe-se. Mas assim apresentamos o quadro. Lembrando que 21 indica a quantidade de centenas, portanto, de séculos que se passaram. Espero ter ajudado vocês a compreender melhor um pouco o sistema que usamos para a contagem de anos e séculos em nossa época. Agradeço muito a atenção de todos.